Vamos para mais uma dica de português com o professor Elson Ferreira? Olha só, vamos tomar água de coco? Você gosta de água de coco? É bom, né? Pois é, na hora da fala, não há problema. Agora, na hora de escrever, imagina se você colocar assim, hein? Vai dar um problema, né? Na hora da fala não há problema porque não aparece legenda, mas na escrita a gente toma cuidado. Ó, hoje o assunto tá show, acentuação gráfica. Dicas de português com o professor Elson Ferreira. Dicas para o Enem, vestibulares, concursos públicos. Aqui você aprende de uma forma muito agradável. Vamos começar então? Vamos ao que interessa? Olha só. Plá! Muito doido esse nosso amigão. Pessoal, na hora de você escrever, você pode escrever a sua vida toda uma palavra, saúde. Você pode escrever a sua vida toda com acento, né? Você não vai errar. Agora imagine uma questãozinha de prova assim. Observe a palavra saúde. Ela é acentuada por um motivo. Marque a opção em que todas as palavras sigam a mesma razão de acentuação. Aí complica, né? Ok, então vamos começar do começo. Claro, professor, que a gente tem que começar do começo. Não necessariamente. A gente pode começar um assunto pelo fim, pelo meio, né? Então vamos começar pelo começo. Primeira situação de acentuação gráfica. Tá ali, ó. Quanto à tonicidade, quanto à sílaba tônica. Você vai acentuar a palavra de acordo com a sua sílaba tônica. Se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Lembra-se disso lá na quinta série, quinto ano, quarta série, quarto ano? Pois é, ó, olha a importância disso na hora de escrever. Na hora de escrever, na realidade, na hora de fazer concurso, né? Porque você escreve sem saber a maioria dessas regras e acerta a acentuação. Bom, primeira situaçãozinha é a acentuação das oxítonas. Para quem não se lembra, oxítona é quando a palavra tem a sílaba tônica posicionada lá na última posição. Por exemplo, a palavra café. Olha lá, café. Separei as sílabas, olha a sílaba tônica. Café! Isso é um macetezinho que eu aprendi no quarto ano. Você chama a palavra, como se você tivesse um colega cujo apelido fosse Café. Ele está lá do outro lado da rua, você fala, Café, vem cá. Tá vendo? Onde se prolonga é a sílaba tônica. Então tá ali, ó, café, sílaba tônica, fé. É a última. Isso é uma oxítona. Tranquilo? A paroxítona é quando a sílaba tônica é a penúltima. Por exemplo, a palavra cadeira. Ali, ó. Você fala assim, cadeira, vem cá. Olha lá, onde se prolongou no dei, aquela é a sílaba tônica. Eu tenho a última, a sílaba tônica é a penúltima. Então isso é uma paroxítona. E proparoxítona é quando a sílaba tônica está na antepenúltima posição. Por exemplo, árvore. Olha lá, árvore. Olha lá, separei, árvore, onde se prolongou aquele ar, proparoxítona. Tranquilinho? Então vamos voltar aqui às oxítonas. Quando é que acentuamos uma oxítona? Muito fácil, gente. Facinho, facinho, facinho. Acentuamos uma oxítona quando ela terminar em as, es, os, em ou ens. Essa é a regra das oxítonas. Exemplo, tá ali, ó. Cajá, né? Cajá é uma fruta gostosa, tem muito aqui na minha região, no Espírito Santo. Cajá, café, pode estar no plural também, cafés. Com ó, cipó, né? Outra, também, parabéns, tá vendo? Pelé, e assim vai. Palavra oxítona, última sílaba tônica, terminou em a, e, o, singular ou plural, em e eis. Acento, né, nessas sílabas tônicas. Agora, ó, vou dar um conselho, uma dica aqui. Cuidado para não cair na seguinte armadilha, tá? Olha a palavrinha pá. Olha lá, pá. Né? Pá de acabar. Por que a palavra pá é acentuada? Eu só acabei de aprender com você. Oxítona terminada em a. Cuidado com essa armadilha. Essa regra aqui vale diamante. A palavra pá, ela não é uma oxítona terminada em a. Para ser oxítona, tem que ter a última sílaba tônica. Para ter a última sílaba tônica, eu tenho que ter uma sílaba antes. Tem que ter pelo menos duas sílabas. A palavra pá, ela só tem uma sílaba. É o que nós chamamos de monossílabo. É um monossílabo. Aí a gente vai ver a razão desse acento de pá não é por ser oxítona terminada em a. Está lá na regra dos monossílabos. Joinha? Vamos para a segunda regra? Vamos pegar aqui a mais fácil. As proparoxítonas. Quando é que acentuamos as proparoxítonas? Sempre. As palavras proparoxítonas são sempre acentuadas. Né? Já houve uma época em que havia exceções, mas eles unificaram isso tudo. Por exemplo, árvore, pêssego,
Pêssego, a cor da minha camisa. Ó, separar lá a palavra árvore, que nós temos lá no início. Lá, árvore. Onde é que está a sílaba tônica? Chama a palavra como se fosse o apelido de um coleguinha. Ele é muito grandão, né? Você fala árvore. Olha lá. Onde se prolongou? Esse ar é a nossa sílaba tônica. Última, penúltima, antepenúltima. Sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Palavra proparoxítona. Deu até embolada aqui. A produção gosta. Toda proparoxítona é acentuada. Pêssego. Olha lá. Separa a palavra. Pêssego. Chama. Digamos seu coleguinha tem o apelido de pêssego. Pêssego. Olha lá. Onde se prolongou? No pêssego. Essa é a sílaba tônica. Última, penúltima, antepenúltima. Sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Tranquilo? Ó, lâmpada. Ó, lâmpada. Lâmpada. Certo? Proparoxítona. Joinha? Acabou. Só isso das proparoxítonas. Vamos para a próxima. Essa aqui requer um pouquinho mais de atenção. Proparoxítonas. Tá. Paroxítonas. Quando é que acentuamos as paroxítonas? Agora eu vou dar uma dica para vocês aqui. Um macetezinho. Ó, tá vendo aquela situação ali? Uma frasezinha que eu inventei. Essa é inventada por mim mesmo, tá? Não foi cópia, não. Existem algumas frasezinhas, a gente chama de métodos mnemônicos, para a gente decorar certas coisas. A que eu criei, uma parte ela não tem muito sentido, não. Mas o que vale é acertar lá na prova, no concurso. Olha só. Estava conversando com um colega, de repente ele fala assim, ô Elson, por que você voltou àquele local? Ali, naquele lixão, perto do hospital, perto do pronto-socorro. Eu falei assim, cara, eu voltei pelo seguinte, eu estava passando ali mais cedo e eu vi uma rã no lixão do pronto-socorro, mais uses de tongos. Esse finalzinho não significa nada. Pessoal, rã no lixão do pronto-socorro, mais uses de tongos. Aí nós temos a regra das paroxítonas. Quando é que acentuamos uma paroxítona? Tá ali, ó, bonitinho, bem mastigadinho aqui com o professor Elson Ferreira. Acentuamos as paroxítonas quando elas terminam em R, AN, N, ó, cuidado, hein? Ali, ó, vem só com uma letrinha, depois uma dupla ali, ó, L, olha lá, voltou para uma letrinha, I, X, ão, nessa terminação ão com tio, olha lá, rã, num, lixão, PS, que é do pronto-socorro, PS, tudo juntinho, né? Voltou um conjunto de 2, mais os, is e ditongos. Tá ali. Essa é a regra das paroxítonas. Para quem não se lembra, ditongo é quando você tem duas vogais na mesma sílaba. Na realidade é uma vogal e uma semivogal. A gente tem um videozinho aí no canal, encontros vocálicos, eu ensino isso pra galera. Tá bom? Olha só. Um exemplo de cada um. Uma paroxítona, sílaba forte, na penúltima posição, né? Uma paroxítona terminada em R. Revólver. 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 Tá vendo? Sílaba forte, o vol. Paroxítona. Terminou em R. Acentuada. Terminada em an. Imã. Imã de geladeira. Imã de geladeira. Imã. Separei. Imã. Sílaba forte, o I. Paroxítona. Terminada em an. Ó, cuidado, tá? Elson, tá imã acentuado. Por que irmã não é acentuado? Se termina em an também. Porque irmã, olha a sílaba forte. Irmã é uma oxítona. Oxítona. A regra é paroxítona terminada em an e não oxítona terminada em an, tá bom? E outra coisinha, tá? Isso é uma polêmica danada. Tio, pela maioria dos gramáticos, grandes gramáticos, tio não é considerado acento, tá? Tio é sinal de nasalização. Quais são os acentos da língua portuguesa? O acento agudo, o acento grave e o acento circunflexo, também conhecido como chapeuzinho. Bom, então vamos lá. Imã, paroxítona terminada em an. Outra, terminada em N, elétron, próton, nêutron. Elétron, próton, nêutron. Todas essas palavrinhas têm a sílaba forte na penúltima posição. Terminam em N, paroxítonas terminadas em N, são acentuadas. Outra, terminada em álbum de fotografia. Olha lá, álbum de fotografia. Álbum, paroxítona, terminada em acento nesse A do álbum. Joinha? Outra, terminada em L,
terminada em L, túnel, túnel do tempo, olha lá, túnel, paroxítona terminada em L, acento nesse U. Vamos mais. Ó, é muita coisa, né? É muita, eu sei, mas aí, moçada, passa quem tem essa habilidade, né, de memorizar e estudar, tá bom? Passa em concurso, não é o mais inteligente. Passa em concurso quem se dedica mais. Joinha, joinha? Então, vamos lá. Rã, num lixão, ó, fomos até o L. Terminada em I, paroxítona terminada em I. Biquíni, ó, biquíni, biquíni. Agora, por causa do acordo ortográfico, você pode escrever biquíni terminada em I e terminada em E. Quando você escrever biquíni terminado com I, vai ser uma paroxítona, biquíni, paroxítona, terminada em I, acento ali no qui. Se você escrever com E, biquíni, aí não é acentuado, embora ela continue a ser paroxítona, mas aí vai ser paroxítona terminada em E. Palavra terminada em E para ser acentuada tem que ser oxítona, tá bom? Então, biquíni, outra, rã no lixão, ó, agora vem o X, tórax, tórax, ó, separou, tórax, paroxítona terminada em X. Belezinha? Acento, beleza. Vamos outra, olha lá, rã no lixão, agora é ão, órgão, órgão, o coração é um órgão do corpo humano, ó. Ah, Elson, mas ali a palavra órgão vai ter 2 acentos? Não. Tio, pela maioria dos gramáticos, os grandes gramáticos, não consideram tio acento. Tio é sinal de nasalização, tá bom? Órgão só tem um acento, o acento agudo naquele O. E por quê? Órgão, paroxítona terminada em ão. Joia, joia? Tá ficando fácil, hein? Ó, sempre volte àquela frase, ó, para você memorizar a frase, ó. Rã, num lixão, ó. Esse do, né? A gente só usa para melhorar a frase. Rã no lixão do pronto-socorro. PS. Bíceps, tríceps, fórceps. O problema para as palavras terminadas em PS é a separação silábica. Ali, ó. Bíceps. Olha como é que separa bíceps. Bíceps. Esse cepis fica tudo junto. Ah, professor, por que eu não posso colocar assim? Bíceps. O pis, se você colocá-lo sozinho, como uma sílaba, você cai aí num problema da gramática. Na língua portuguesa há uma regra assim, só podemos ter sílaba com a presença de vogal. Se você botar o PS sozinho, cadê a vogal? Tá? Então a forma correta ali é bíceps, ok? Bíceps. Bíceps, paroxítona terminada em PS, acentuada. Bíceps, tríceps, fórceps são as mais comuns em concursos públicos. Próxima, leia a frase de novo. Rã no lixão do pronto-socorro, uses, ó, os vírus. Rapaz, entrou um vírus no meu computador. Ó, vírus, separei, vírus. Onde se prolonga? Vírus, no vi, paroxítona, terminada em us, acentuada. Olha como é fácil. Is, lápis, né? Lápis, perdi meu lápis. Lápis, ó, separou, paroxítona, terminada em is, acentuada. Olha a frase de novo. Rã no lixão do pronto-socorro, mais uses ditongo. Ditongo, 2 vogaizinhas da mesma sílaba. Por exemplo, história. Olha lá, separa. História. Chama. História. Vem cá. Onde se prolongou? No tó. Paroxítona. Terminação. Esse ia, isso é um ditongo crescente. Paroxítona terminada em ditongo crescente, é acentuada. Ok? Um problema, uma armadilha aqui da gramática. Tá vendo a palavra história? Há uma situação, há gramáticos que citam a falsa proparoxítona. São palavras paroxítonas, terminadas em ditongo, que também podem ser separadas como proparoxítonas. Então você pode falar assim, ó, separar assim, ó, história, esse ia junto, ou historia, esse i e o a separados como se fosse um hiato. Aí eles chamam de falsa proparoxítona. Aí a regra cai lá na proparoxítona, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Concursos aí usam muito essa armadilhazinha, beleza? Então tá aí, pessoal. Acentuação das palavras quanto à sílaba tônica. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Muito facinho, né? Ok. Vamos para outra situação de acentuação. Os ditongos abertos. Ditongo, 2 vogais, a mesma sílaba. Ditongo aberto. O que é um som aberto na língua portuguesa? Quer ver com um exemplo? Você fala IP, ó, IP, tá vendo esse I, esse E? IP.
Esse E está com circunflexo, ali o som é fechado. Você fala a palavra café, ó, som aberto. Então, E é um som fechado, E é um som aberto, O é um som fechado, O é um som aberto. Tranquilo? Então, a regra é a seguinte. Acentuamos os ditongos abertos, ei, oi, el, ó, ei, oi, el, quando eles estiverem na última sílaba da palavra, na posição da oxítona. Até o acordo ortográfico, esses ditongos abertos, ei, oi, el, eles eram acentuados em qualquer lugar da palavra. Isso mudou, né? Tanto é que a palavra ideia tinha acento antes, não tem mais acento, por causa dessa regrinha. Colmeia tinha acento antes, não tem mais, por causa dessa regrinha. Mas vamos para os exemplos. Tá ali, ó. Acentuamos os ditongos abertos terminados em el, oi, quando estiverem na última posição da palavra, na sílaba ali oxítona, ou então sozinhos, os monossílabos. Né? Então vamos lá. Primeira palavrinha. Vamos pegar ali, ó. Primeira palavrinha, a palavra, ó, herói. Olha lá. Herói, separei, né? Bonitinho. Olha aquele oi, ficou junto na hora de eu separar. Isso é um ditongo. E olha a pronúncia, herói, a pronúncia é oi, não é oi. Pronúncia oi. Então nós temos ali um ditongo aberto, oi, posição na última sílaba. Então ele vai ser acentuado. Tá vendo? Cuidado para não confundir com o seguinte. Ah, herói é uma oxítona terminada em i. Oxítona terminada em i não é acentuada. É verdade. Oxítona terminada em i não é acentuada. Tá? Mas nós temos ali um ditongo. Se a palavra é oxítona, mas terminou em ditongo, aí fique atento a essa regra dos ditongos abertos. Se ela for uma oxítona terminada em ei, oi, el, aí esse acento não tem nada a ver com as oxítonas, tem a ver com a regra específica, ditongos abertos. Na última sílaba da palavra, os monossílabos tônicos. Tá bom? Agora cuidado, ó. Heróico. Ó, heróico. Heróico, esse oi já foi acentuado. Não é mais. Por que não é mais? Quando você separa heróico, tá vendo que o oi não está na última sílaba? Então a regra mudou. Oi, el, oi, el, ei, só vão ser acentuados quando estiverem na última posição ou dos monossílabos. Quer ver outra? Vamos lá, ó. Chapéu, olha lá. Chapéu. Chapéu. Terminou em el, duas vogais, ditongo. E que ditongo é esse? É o ditongo el, aberto. Ditongo el, oi, ei, esses ditongos, na última sílaba são acentuados. Chapéu é acentuado. Tranquilo? Ó, outra. Vamos pegar aqui a palavra jiboia. Ó, jiboia era acentuado. Jiboia, o oi é o ditongo aberto. Era acentuado. Em qualquer lugar da palavra. Agora só na última sílaba. Ó, caiu esse acento. Jiboia perdeu o acento. Tá vendo? Outra. Ó, anéis. Tá vendo? Continua sendo oxítona. Só que ao colocar no plural, você tem agora ali a presença do ditongo aberto és na última sílaba, na sílaba oxítona. Então, anéis no plural, acentuado. Ó, a palavra céu. Olha lá, céu. Nossa, hoje o céu tá lindo. Céu. Por que acentuado? Céu, só tem uma sílaba, monossílabo. Mas aí não é a regra dos monossílabos. A regra aí é do ditongo aberto. Ó. El é um ditongo, a pronúncia é el e não eu. Na palavra seu, a pronúncia é eu. Então esse seu, o ditongo é fechado. Na palavra céu, o ditongo é aberto. Céu é o ditongo aberto na monossílaba. É acentuado. Tá vendo só? Acentuamos os ditongos abertos ei, oi, el, quando eles estiverem na última sílaba da palavra, na posição oxítona, e quando estiverem nos monossílabos tônicos. Belezinha? Ok, né? Fácil. Só cuidado aí que algumas palavras que eram acentuadas não são mais. Vamos para outra regra? Seguinte. Monossílabos tônicos. Monossílabo, uma sílaba só. Tônico é aquela palavra que sozinha você consegue entender o seu significado. Tá bom? Por exemplo, se eu falar a palavra pé, ó, sem contexto. Pé só tem uma sílaba, monossílabo. E eu sei qual é o significado dela, independentemente do contexto. O normal é você olhar, né, para uma parte do seu corpo. Ok? Bom, vamos lá então. Acentuamos os monossílabos tônicos terminados em a, as, es, os. A, o, singular ou plural. Muito parecido com a regra das oxítonas. E muita gente confunde isso. Então você não vai confundir mais. Porque aqui com o professor Elson Ferreira, essas dicas para vestibulares, Enem, concurso público, você não erra. Dicas que valem diamante. Tá? Então vamos lá, gente. Olha só. Monossílabos tônicos terminados em
A, E, O, seguidos ou não de S, né? Tá, então vamos lá. Palavra pá. Ah, pega pá aí para eu cavar aqui o jardim. Pá. Por que é acentuado? Só tem uma sílaba e a palavra pá sozinha tem um significado. Monossílabo tônico. Esse tônico aí não tem nada a ver com a acentuação. Tem a ver com significado. Sozinho tem significado. A palavra, no plural, pás. Ah, eu comprei 2 pás. Vamos para outra. Ali, ó. Pé. Ah, machuquei meu pé. Por que pé é acentuado? Não vai falar que é oxítono terminado em E, não. Tá bom? Só tem uma sílaba, então não é oxítono. Monossílabo tônico. Essa é a regra. Entendeu? Vamos para outra. Pó. Ah, minha mesa está cheia de pó. Olha lá, pó. Monossílabo tônico terminado em O. Pode ser no plural, pós. Pode ser no plural, pás. Pode ser no plural, pés. Então, acentamos os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, não confundir com a regra das oxítonas. Essa é a grande armadilha. Joinha, joinha? Vamos para outra. Regra dos hiatos. Essa é uma das regrinhas mais chatas, tá? Hiato é quando você separa as sílabas de uma palavra e 2 vogais que estavam lá juntinhas, se encontrando, ficam separadas na separação. Então, por exemplo, você tem ali a palavra saída. Lá, vamos separar. Saída. Tá vendo o A e o I? É um encontro vocálico, né? E quando você separa, ficam separados, em sílabas diferentes. Isso é um hiato. Saúde. Caiu um cisco aqui no olho. Caiu um trem no olho. A produção fica rindo. Gente, um dia eu vou virar essa câmera para vocês observarem como é que a produção se diverte. Mas eu também me divirto. Dá aula, rapaz, dá aula. É a minha paixão. Bom, saúde e saída. Vocês vão escrever essas palavras a vida toda, vocês vão acentuar corretinho. Agora, qual a razão? Bom, então tá ali. Separou saúde, você viu o A e o U ficaram separados, saída, isso é o hiato. Qual é a regra de acentuação dos hiatos? Dá uma olhadinha ali, ó. Como é que é essa regra do hiato? Vamos lá. Acentuamos as vogais I e U do hiato, desde que elas sejam tônicas, né, a pronúncia é mais forte, estejam na segunda posição do hiato, não é na segunda posição da palavra não, tá? Segunda posição do hiato. Ó, saúde, você tem ali, primeira vogal do hiato é o A, segunda vogal do hiato é o U. Então, segunda posição do hiato, que estejam sozinhas ou seguidas de S, a única consoante, a única letrinha que aceita o acento das vogais U e I dos hiatos é o Szinho, tá? Então, lá, sozinhas ou seguidas de S, desde que depois, na sílaba seguinte, desde que a sílaba seguinte não seja iniciada por NH e que não haja um ditongo antes. Isso aí, ó. É uma regrinha danada, né? Então, vamos lá, gente, olha, você só vai memorizar isso praticando. Você vai pegar a palavra tal, isso aqui é um hiato, e vai lá repetindo a regra, tá? Vai repetindo a regra. Então, vamos voltar ali para a palavra saída. Olha lá, saída, separei, saída. Ali, bonitinho. Vogal forte, saída, é o I. Então, nós temos ali um hiato. A segunda vogal do hiato é o I, ela é a forte, é a tônica. Ela está sozinha. Na sílaba seguinte, a sílaba seguinte não está iniciada por NH e não há ditongo antes. Então, esse vai ser acentuado, regra dos hiatos. Ó, não vai falar ali, saída, paroxítona, ok? É uma paroxítona, terminada em A. Não existe a regra paroxítona terminada em A. Palavra terminada em A para ser acentuada tem que ser oxítona. O que nós temos ali é o seguinte, se você achou, olha, saída é uma paroxítona terminada em A, mas o acento não é por causa da regra das paroxítonas. O acento ali é razão, hiato. Saúde, olha lá, mesma coisa, ó, saúde, separei. A e U ficam separadas ali, essas 2 vogais, esse encontro vocálico, hiato. Chama a palavra, saúde, olha onde se prolongou, no U, né? Essa é a nossa sílaba, ou no caso é a vogal forte. Olha o que nós temos, um hiato, em que a segunda vogal é a tônica, o U, representada pela vogal U, está sozinha, a sílaba seguinte não se inicia por NH e não há ditongo antes. Aí vai acento. Agora, olha essa aqui, ó. Cuidado, hein? Ó, caíste, separei, as 2 vogais ficaram separadinhas, hiato, segunda vogal do hiato, o I, ela é a tônica, está seguida de S, aí o acento vai poder existir. Tranquilo? Agora, cuidado. Cair, olha lá, separa. Cair. O A e o I ficam separados. Isso é um hiato. Cair, vogal forte. O I, que é a segunda vogal do hiato. Por que não é acentuada? Porque essa segunda vogal do hiato, ela não está sozinha, está acompanhada de uma consoante. E não é a consoante S, é a consoante R.
qualquer consoante que acompanhe a segunda vogal tônica do hiato, A ou I, anula o acento. É legalzinho? Olha essa outra. Feiura. Ó, feiura. Fei-u-ra. Aquele I da primeira sílaba forma um hiato com o U da segunda. Feiura já foi acentuado. Era feiura com acento. Ali. Caiu esse acento por causa do acordo ortográfico. Entrou essa nova regrinha. Ó, feiura, fei-ura. O U é a segunda vogal do hiato, é a tônica, tá sozinho, mas por que não vai ser acentuado? Porque antes apareceu o ei, que é um ditongo. Esse ditongo que antecede as vogais I e U tônicas do hiato, esse ditongo cancela o acento. Cuidado, feiura não é mais acentuado. Tá vendo? Vamos mais? Vamos mais? Olha a palavra ali, ó. Rainha, separa. Rainha. O A e o I ficaram separados. Hiato. Vogal forte. O I, que é a segunda vogal do hiato, tônica. Tá sozinho. Tudo para ser acentuado. Mas por que rainha não é acentuado? Porque a sílaba seguinte se inicia por NH. Eu sei que você vai escrever rainha sem acento sua vida toda, mas no concurso, não é? Lá no iníciozinho eu falei, observe a palavra rainha da linha tal. Ela não é acentuada por um motivo. Explique, né? Então tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Vamos para outra situação? Ó, cuidado com algumas formas verbais seguidas de lolá, los, las, tá? Dá uma olhadinha ali, ó. Eu quero vê-lo amanhã. Eu quero vê-lo amanhã, aquele vê-lo. Por que aquele acento? Dá uma olhadinha ali. O que vai acontecer é o seguinte. Quem vê, vê alguém. É um verbo transitivo direto. A regra é, quando os verbos transitivos diretos terminam em R, S ou Z, os pronomes o, a, os, a se transformam em lo, lá, los, las. Então, assim, a questão aqui de acentuação, então, para facilitar, olha só. Tá vendo ali? Vê-lo é a forma verbal ver mais o O. Aí o que acontece? Aquele R some e fica o V. Então, esses verbos acontecem de lo, lá, los, las, eles absorvem, né, aquelas regras que nós vimos. Olha lá. Eu tenho a frase fazê-lo. Eu quero fazer o dever. Quero fazê-lo amanhã. Fazê-lo. Fazê-lo, o R sumiu, apareceu lá o lo e aparece o acento circunflexo. Esqueça o que vem depois do hífen. Você vai analisar a forma verbal que perdeu o R. Fazê-lo, fazer. Fazer é uma oxítono terminada em E. Oxítono terminada em E, acentuado. Tá bom? Olha, quer ver? Olha essa aqui. Traí-lo. Eu vou traí-lo se eu disser o segredo. Traí-lo. Separa sílabas. Trair. É o verbo trair e apareceu a forma lo, por causa de uma regrinha que a gente já explicou lá no canal. Aí o R sumiu e apareceu o hífen e lo, lá, los, las. Ali é o lo. Então você vai ter traí-lo, o I está formando hiato com a vogal anterior e aí esquece o que vem depois do hífen, esquece aquele lo. Analise só o que está ali, só o verbo. Então você vai ter ali uma regra dos hiatos. Trair, hiato, segunda vogal do hiato, I ou U forte. Belezinha? Então cuidado com as formas verbais quando aparecerem lá lo, lá, los, las. Se essa forma verbal terminar em E e O, ela vai seguir lá a regra dos oxítonos ou dos monossílabos. Se terminar em I, vai seguir a regra dos hiatos. Agora, cuidado com essa situação de terminar em I. Tem que ser no hiato. Quer ver? Olha essa ali, Eu vou feri-lo. Feri-lo. Esse I é acentuado ou não? O verbo está acompanhado do lo. Agora, olhem. Ferir, esqueça o lo. Ferir é uma oxítono terminada em I. Oxítono terminada em I não é acentuada. Tá? Então, se o verbo terminar aí com esse I, e depois vier lo, lá, los, las, ele só vai receber acento se ele terminar na forma hiato, que é aquele exemplozinho anterior. Joinha? Cuidado com isso, gente. Isso derruba muita gente. Até na redação, na hora de acentuar. Belezinha? Vamos lá. Acento diferencial. Tá aí. Acento diferencial é quando você vai usar esse acento para diferenciar uma situação de outra, não seguindo aquelas oxítonos, paroxítonos, não. Por exemplo, diferenciar um singular de um plural, um presente do passado, pôde e pode. Tá vendo esse pôde com acento? A justificativa daquele acento ali não é paroxítono terminada em E. Não existe a regra paroxítono terminada em E. Embora seja uma paroxítona terminada em E e está acentuada. A regra é outra. Pôde e pode. Olha, o conjuntinho. É para diferenciar a forma de passado. Ele pôde sair cedo. Do presente, ele pode sair cedo. Então, quando você tem um acento diferenciando, aí no caso do tempo, presente, passado, passado e presente, acento diferencial. Tá bom? Olha esse outro.
tem sem acento e tem com acento. Qual a razão? Diferenciar o singular, o plural do singular. Ó, ele tem chegado cedo. Eles têm chegado cedo. Ó, aparece acento circunflexo para diferenciar o plural do singular. Tá vendo? A forma da palavra a escrita é a mesma, ó, tem. Aí eu coloquei o acento circunflexo para indicar que a segunda frase está no plural. Acento diferencial, diferenciar uma situação da outra. Tá vendo como é fácil? Outro exemplo de acento diferencial, pôr com acento e pôr sem acento. Pôr com acento é verbo. Pôr sem acento é preposição. Então você fala assim, eu vou pôr o livro na mochila. Olha lá, o pôr é com acento, sinônimo de colocar. Eu vou por aqui. Ó, eu vou por aqui. Esse pôr não é sinônimo de colocar. Então ele vai ser uma preposição indicando o lugar para onde você vai. Pôr, preposição, sem acento. Joinha? Legal, legal, legal. Vou mais. Um bônus para vocês. Vocês já ouviram falar do credelever? Credelever, tá ali, ó. Credelever é um método mnemônico para a gente saber na hora de acentuar algumas formas verbais. São os verbos crer, dar, ler e ver. Ó, cuidado, tá? Cuidado com esse rapaz, é com credelever. Houve uma época em que os verbos do credelever, numa determinada situação, eram acentuados. Só que o acento com o novo acordo ortográfico desapareceu. Vejam só, o que acontece nesse credelever? São 4 verbos, crer, dar, ler e ver, que ao serem colocados no plural, dobram a vogal E. Há um tempo, antes do novo acordo ortográfico, eles eram acentuados no primeiro E, não são mais. Tá joia? Então você tem ali, ó, ele crê. Por que esse crê está acentuado? Crê só tem uma sílaba, monossílabo. E você sabe o significado dessa palavra, independente do contexto. Então ele é um monossílabo tônico. Regrinha, os monossílabos tônicos terminados em aas, es, os são acentuados. Então ele crê, esse crê é um acento por ser um monossílabo tônico. Agora, no plural, eles creem. Olha como é que é o plural desses verbinhos do credelever. Eles creem. O E dobra e não aparece mais o acento circunflexo que aparecia antes. Tá? Olha a outra. Ele lê. Ele lê. Acentozinho ali, monossílabo tônico terminado em E. Acento, ali o acento circunflexo. Plural. Eles leem. Dobra a vogal E, só que não aparece mais acento. Tá? Olha a outra. Né? É importante que ele dê atenção. Ó, esse D acentuado, forma verbal, né, do credelever. Plural. É importante que eles deem atenção. Dobra a vogal E, mas não aparece mais acento. Belezinha? Um outro bônus para vocês. Cuidado com as palavras que apresentam os conjuntos OO, tá? OO, assim como o EE. As palavras antes do acordo ortográfico, os conjuntos OO e EE eram acentuados, né? A gente já viu o EE que perdeu acento. O OO também. Enjoo já foi acentuado, ó. Não é mais, tá? O OO formando hiato, isso é um hiato homogêneo, né? Já tem lá no canalzinho, tem a fala falando sobre encontros vocálicos. O conjunto OO, que era acentuado, perdeu acento. Enjoo, sem acento, tá? Voo, o voo do pássaro, esse OO perdeu acento. Joinha, joinha? Pessoal, só voltando àquela frase lá do início. Eu adoro água de coco. Eu adoro água de coco. Cuidado! Se você não souber regra de acentuação, na hora de escrever, você pode escrever besteira. Se você colocar assim, ó, eu adoro água de coco, aí você põe um acento ali no último ó, vai ficar, eu adoro um outro tipo de água. Por que ali nós temos um problema? Ó, essa palavra cocô, né, sinônimo de fezes, ó, cocô, a última sílaba tônica, isso é uma oxítona. Se você colocar o acento, e tem que colocar, cocô, não ser o que você queria lá no início. Água de coco, coco não é acentuado. Por quê? Vamos lá? Coco. Separa sílabas. Onde é que se prolonga? Coco. Ó, primeira sílaba, né? Que no caso ali é a penúltima. Paroxítona. Paroxítona terminada em O não é acentuado. Tá vendo? Então, cuidado. A gente vê muito por aí, né? Coco, R$5. Aí o cara vai e bota um acento no segundo O. Cocô. Cocô, 5 não dá. Tá bom? E se ele botar acento no primeiro O, coco, R$5. Esse primeiro O da palavra coco, da fruta, não pode ser acentuado por ser uma paroxítona terminada em O. Paroxítona terminada em O não é acentuada. Joinha, joinha? Ó, isso é importante, o que eu vou falar agora é muito importante.
Acentuação gráfica você tem que sempre justificar para poder memorizar as regras. Então volte a esse vídeo quantas vezes você quiser ou forem necessárias para memorizar isso, tá? Na hora de falar, não aparece legenda, é tranquilo. O problema está nas provas, redações e coisa e tal. Beleza? Pessoal, deixa um like, faça um comentário que é muito importante para o canal crescer, compartilhe com os amigos, ative o sininho e sobe a vinheta!